Olá, tudo bem? Ju Oliveira aqui. No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a fazer a lista dinâmica tanto no Codular quanto no Epizard. No Codular já tem vários vídeos aqui no canal, mas eu vou te ensinar a pegar a extensão e eu vou estar utilizando a demonstração aqui de uma lista dinâmica desse post aqui, que é o mais visualizado em relação a componentes dinâmicos, para que a gente consiga construir essa lista aqui dentro do nosso Epizard. Eu já estou com o layout aqui, ele está bem feio, mas só para poder mostrar o que muda do Codular para o Epizard, para você não ter dificuldade aí quando pegar um conteúdo do Codular e quiser passar para o Epizard. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é inserir no canto esquerdo a extensão. Se não estiver aparecendo no seu monitor, diminui aí o zoom para que ele apareça. Você clica, importar a extensão, clica na nuvenzinha e depois clica no botão de importar. Lembrando que você precisa fazer o download da extensão, vou estar deixando aí nos comentários também. Pode descer e fazer o download aqui dela, depois que você tiver logado aí na sua conta do Codular. Então, baixa lá, vê tudo certinho. Porque eu não vou deixar a extensão já para você fazer o download diretamente? Porque ela sempre atualiza. Então, é bom você baixar diretamente na fonte, né, para que você consiga o componente sempre atualizado. Importou a extensão para o seu projeto, o que você vai fazer? Você vai adicionar um layout. Esse layout, aqui ó, vertical, lista dinâmica. Eu já até renomeei ele para lista dinâmica, não tem segredo. Vem aqui nos 4 pontinhos e pega o vertical scroll. O scroll porque eu quero uma lista que tem essa barra de rolagem, por isso que eu peguei o scroll. E o componente dinâmico, você não vai precisar modificar nada nele. Então, até aí tudo bem, né? A lista dinâmica você pode pegar qualquer uma, mas eu escolhi essa aqui mais simples, onde tem vários conteúdos que a gente vai estar modificando de um aplicativo para o outro. Então, vamos pegar o nosso esquema. Lembrando que utilizar o esquema é bem mais simples do que utilizar esses blocos aqui enormes. Então, copia o esquema todinho que esse desenvolvedor deixou disponível para você. Vou dar um Shift, que eu até com a setinha para baixo do meu teclado. E Ctrl C. Vou deixar aí também na descrição esse JSON Online, esse editor, onde você vai dar um Ctrl V e vai clicar nessas linhas aqui, ó, para que ele organize o código. Aqui em cima você vai poder digitar o nome da lista, da sua lista em questão. Aqui está um exemplo do meu, lista de salvos. Você vai digitar o seu nome, que é o autor. E a plataforma você também vai mudar, que agora é Epizard. As chaves é o contador, título e subtítulo. Deixa eu ter certeza se realmente é a lista que eu quero. É contador, título, título e subtítulo. Pronto, é isso mesmo. Título e o subtítulo e uma capa, né? Aqui ao lado. Então, beleza. Fez a cópia. Só vai modificando as variáveis. E aqui é que vai acontecer a mudança do Codular para o Epizard. A primeira coisa que já modifica é o nome Makeroid, que não pertence ao Epizard. Então, por que eu apaguei? Voltando aqui no Epizard, se você for lá na parte dos blocos, eu já tenho essas variáveis aqui só para a gente conseguir fazer a demonstração. Mas não precisa se atentar a isso, porque a aula não tem a ver. Então, foca somente no que eu vou estar falando. Para poder eu saber como é o nome do meu conteúdo, eu venho, adiciono ele na minha tela. Então, peguei aqui o Card View, vou lá na parte dos blocos, procuro o meu Card View, pego o último elemento, jogo ele na minha tela, botão direito e clique em Do It. Esse Do It se chama executar no português. Então, eu estou executando esse meu Card View. Ele vai mostrar aqui o nome do meu componente. Então, aqui, ó, Card View. Tá vendo? Ó, Card View. Não tem aquele nome Makeroid. Vai ter aqui o App Inventor, porque todas as plataformas provenientes de blocos, elas são baseadas no App Inventor. Mas precisamos desse nome Card View. E se você fizer a mesma coisa lá no Codular, você vai ver que vai aparecer o nome Makeroid Card View. Só que aqui no Epizard só aparece Card View. Sabendo disso, você vai ter que ir lá no seu editor e o que tiver de Card View você vai trocar o nome, porque o tipo dele não é mais Makeroid, e sim Card View. As propriedades é a mesma coisa, você vai ir lá nas propriedades, aqui no design,
Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma varredura no seu código e vai verificar se os nomes estão iguais. Aqui, ó, Content Pad Bottom. Então, você vai verificar. Aqui é bem diferente. É só esse nomezinho aqui, ó, margem e padding. Mas eu já posso te adiantar que não mudou essa parte aqui. Tá vendo? Ó, permanece da mesma forma. Vou voltar aqui no meu editor. O horizontal também não mudou. A imagem também não. As propriedades dela continuam a mesma. Agora, uma coisa que mudou também foi esse Font Typeface. Porque não é Font Typeface. Se você voltar, vou clicar aqui nessa label. Você vai ver que não tem esse Font Typeface. Tem um Font Typeface, mas não é o que você consegue importar as fontes. Tá vendo? Não tem nada referente àquele nome. Aqui dentro do AppZard, quando você insere uma nova fonte, ele se chama Custom Font. Ele está none, está sem nada, porque eu não tenho uma fonte nos meus assets. Porém, quando eu quiser importar algo, será esse nome, ó, Custom Font. Ctrl C, volto no meu editor e troco. Não é Custom Typeface Import, é Custom Font. Somente isso. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Então, as propriedades, você vai observando. E caso você copie uma lista daqui que seja totalmente diferente, você precisa observar se essas propriedades existem dentro do elemento. Agora, vamos lá à construção da nossa lista. Vem aqui nos blocos e o que você vai fazer? Vamos aqui construir de forma bem simples. Vou pegar no meu Initialize. Peguei aqui no Initialize. Vamos deixar o nosso construtor de listas, for each. Vou deixar ele aqui ao lado primeiro. Agora, lá na nossa extensão, vamos procurar o nosso esquema. Então, o nosso esquema para que a gente consiga construir o nosso template. O que significa esse in? Esse in sempre será o layout. O layout que eu quero que a minha lista seja inserida é o lista dinâmica, que é aquele do scroll. Então, adiciono ele aqui, encaixo ele no in. Em relação ao template, vou pegar um texto vazio, vou adicionar aqui no template. Agora eu vou lá no meu editor, Ctrl A para selecionar tudo e vou copiar o meu código. Agora eu vou inserir ele aqui, Ctrl V, e vou inserir também os parâmetros. E o que seriam os parâmetros, Juliana? É uma construção de listas. Ó, esse make a list. E os parâmetros é a mesma coisa de dizer que os parâmetros são chaves. Ou seja, temos 3 parâmetros: contador, título e subtítulo. Se eu sei que a gente tem 3 parâmetros, então já vou adicionar mais um item aqui na minha lista. Adiciono aqui, parâmetro. E agora a gente só vai construindo. Eu já deixei o contador, que é uma variável qualquer. Você vem aqui, cria a variável e deixa ela inicializada em 0. Adiciono ela aqui em cima. Porém, a variável contador aqui, ele está em 0. Então, como é que eu vou contar a minha lista? Se eu tenho, no caso, 3 itens. Aqui, ó, 3 itens. Aplicativo Hortifruti, Lava Jato e listas dinâmicas. Se eu tenho 3 itens, então eu preciso fazer a contagem. Pegando aqui no bloco matemático, preciso fazer a contagem de item por item. Então, eu passo o mouse aqui no meu contador, adiciono bem aqui em cima da minha lista e vou somar sempre que a gente for inicializando o aplicativo, ele vai fazer a contagem das listas. Então, contador, e vai somar esse meu contador começando em 0, vai somar o próximo item. Então, vai ser 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente. Agora, aqui em listas, a gente vai pegar o nosso Select Item List. Para quê? Para que a gente consiga selecionar o nosso primeiro item daqui dessas variáveis que eu deixei. São conteúdos aleatórios. Então, não me pergunta como foi que eu peguei essa imagem, porque são imagens da internet, é aleatória. Dentro dessa lista, ó, são imagens simples com título e um subtítulo. Então, beleza. Primeiro é uma imagem. Vou então pegar a minha imagem e vou adicionar ela aqui em cima. Vou duplicar esse elemento e depois ele é o quê?
depois vai ser o título e depois o subtítulo. Próximo título. Beleza? Vou adicionar mais um item, que eu acabei esquecendo de ir com o contador. Vamos duplicar. Deixa eu clicar na engrenagem para sumir. Pronto. Agora aqui eu vou deixar um subtítulo aleatório. Vou deixar essa quantidade de views. E a parte do index, como é que a gente preenche? Será o nosso construtor de listas, o nosso for each, para que ele vá percorrendo esses 3 itens. Então aqui é o index 1, index 2, index 3. Aí ele associa a imagem 1 ao título 1, imagem 2 ao título 2, imagem 3 ao título 3. Mesma coisa com o views. Insere aqui dentro. E se você fizer dessa forma, vai estar correto. Se você adicionar o número 3, também vai estar correto, porque ele vai percorrer as 3 imagens, que são as únicas que eu tenho. Se você estiver trazendo essas informações do banco de dados, ou se você tiver aqui uma infinidade de imagens, que você não sabe nem a quantidade que tem, então o que você faz para pegar de forma dinâmica esse número? Perdão. Então você vai ter que vir aqui em listas, procura o Lang of List. Cadê? Aqui, ó, Lang of List. Esse Lang of List é o comprimento de uma variável. Então, qual variável a gente pega para fazer a contagem? Tanto faz, pode ser a imagem, título ou views. Vou pegar então aqui a imagem mesmo e adiciono. Então, esse Lang of List é a mesma coisa de ter o número 3, porque eu só tenho 3 imagens. Agora eu vou só renomear esse number para index, para não confundir sua cabeça. Então, eu passo aqui o mouse e só adiciono o meu index, para que ele associe a imagem 1 ao título 1 e ao view número 1. Depois imagem 2, título 2 e view 3. View 2. Depois imagem 3, título 3 e view 3. Vou dar um refresh aqui para que a gente visualize o espelhamento. E ele deu um erro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, ele deu um erro e não apareceu. Só aparece esse espelhamento aqui, ele é um pouquinho feio. Mas por enquanto eu só vou ter esse disponível para mostrar para vocês. Então, lista dinâmica, ele não conseguiu fazer a listagem. Por quê? Aqui no meu editor, título, subtítulo, eu acho que ele não deixou a parte de imagem disponível. Vamos inserir então. Depois de contador, depois de count, você vai abrir as aspas e vai deixar o nome imagem. Vai dar uma vírgula. E dentro da propriedade de imagem, aqui ó, image, outra vírgula, aspas, duplas, e vai digitar o nome image, que é o componente de imagem. 2 pontos, aspas duplas, chaves, abre e fecha, e vai digitar o nome que você inseriu lá em cima. Imagem, imagem. Beleza? Fez isso. Ctrl C, volta no projeto, Ctrl V. Agora sim ele listou. Ele listou, porém, eu acabei confundindo aqui, não é imagem. A propriedade que encaixa a imagem é o nome picture. Ctrl C e Ctrl V. Dá um refresh. E agora sim ele listou, ó, tá vendo? Que agora sim tá listado. Então se atenta a essa parte aqui do conteúdo. E como é que eu sei que aqui é picture, Juliana? Porque aqui dentro do design mesmo, se você adicionar uma imagem, ó, adicionei a imagem. A propriedade que encaixa a imagem, ó, picture. Então eu posso adicionar a imagem através desse componente aqui, picture. Então no JSON tem que ser picture e imagem é o parâmetro que eu vou estar passando, que eu designei aqui em cima, né? Nas chaves, imagem, e essas chaves ali é a mesma coisa dos parâmetros aqui abaixo. Então, imagens, passando a imagem de forma dinâmica. Beleza? Então é isso. Se você quiser que eu construa, que eu mostre aqui
outra lista dinâmica, uma mais complexa, pode deixar aí nos comentários. E não esquece também que logo logo terá o lançamento do curso. Vou estar ensinando também a construção do zero. Esse daqui é um dos aplicativos que vai estar disponível. Tem a construção de listas dinâmicas também nele, ó. É bem interessante. E logo logo vai sair o curso com a principal plataforma do Epizard, porém terá outras e outras plataformas, inclusive no code, porque essa daqui em bloco, ela não é sem código. Cada bloquinho desse daqui é um código, então não confunda. Te vejo na próxima aula.